Fala, Daniel. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo, cara. O Vitor vai entrar do perfil dele ou do perfil da Guide? Eu acho que é da Guide. Tá. Bom, esperar ele aparecer por aqui. Eu não recebi ainda a solicitação dele. Tá, acho que ele já deve estar chegando. E o Cassiane fugiu? Fugiu. O Cassiano ficou assustado, mas aí depois ele também saiu de férias e ele teve um compromisso lá com os filhos lá, ele tava meio que enrolado. O, o Vitor tá cuidando exatamente de qual área na Guide agora? O Vitor é research de macro e é ele que toca algumas carteiras recomendadas, portfólio allocation lá. Então, assim, sempre que tem algum evento macro, ele fala. É um cara bem legal. Bacana. É, a, a Vitória, minha social media, confirmou aqui que ele vai entrar pelo perfil da Guide mesmo. Como ela Legal. tá me ouvindo, Vitória, persegue aí o Vitor para a gente achar ele. Enquanto isso, a gente vai começando. Hoje eu assisti o discurso do Paulo para o Senado e logo na sequência eu dei uma entrevista para o UOL. Eu vou querer, não sei se você chegou a assistir, você acompanhou alguma coisa? Assisti. Assisti É, parte. parece que levemente, assim, muito sutilmente, ele tem indícios de que está cada vez mais próximo à redução dos juros, mas quando eu falo próximo, só significa que antes não tinha, sei lá, antes ia ser daqui 2 anos, agora pode ser daqui 6, 7, 8 meses. Porque quando eu falo próximo, também tem gente que pode estar achando, então agora é setembro, sei lá. Não vejo a menor chance. Mas ele já dá. Ele é muito cuidadoso no que ele fala, né? Ali a perspectiva também tinha. Essas sabatinas do Senado tem uma perspectiva bem política. As perguntas, as colocações dos senadores têm uma pegada muito política. E o Paulo é super cuidadoso, né, na forma de responder. Eu acho que parte disso é a personalidade dele, parte disso é que ele é muito bem treinado. Então ele é muito cuidadoso. Não estou dizendo que o Campos Neto não seja, mas fala, Vitor, tudo bem? Fala, Bruno, muito prazer. Boa noite, tudo bem? Fala, Daniel, Bem-vindo. tudo bom? Tudo bom, Vitor? Obrigado. Tudo bom? Beleza? Boa noite a todos. Boa noite. Começa contando para a gente atualmente o que você está cuidando na Guide. Bom, vamos lá. Faz bem eu me apresentar. Eu sou hoje economista da Guide, tá bom? Eu trabalho na equipe de pesquisa, na equipe de research da Guide. Hoje eu trabalho na parte de pesquisa macroeconômica, tá? Então eu trabalho em algumas vertentes. A gente tem os nossos relatórios, né? Então a gente acompanha mercado e acompanha indicadores econômicos e a gente, com base nisso, a gente cria um cenário base, né? Do qual a gente tira as nossas teses de investimento e a gente tenta passar tudo isso para os clientes através de relatórios. A gente tem vídeos também, lives, no caso aí no Morning Call, que a gente fala mais de mercado, também diárias. E também, né, no caso dos clientes, a gente também sempre tem um relatório mensal, que a gente acaba fazendo com a equipe de produtos inteira, que é basicamente a nossa visão de tudo que está acontecendo. E dado esse cenário, né, o que a gente está gostando hoje no mercado, qual que é a nossa visão com relação a como montar a carteira, né, como investir. Então, eu acabo participando desse processo todo, né? A análise geralmente é top-down, então eu acabo apresentando um pouquinho o que eu estou vendo do cenário e, claro, a gente vai passando sempre aí por todas as áreas, então área de renda fixa, área de fundos, área de equities, né? Que é quem monta as carteiras da Guide, para a gente tentar deixar aí essa alocação bastante redonda, tá? Então, acho que é mais desse lado da informação e também participo nesse processo aí de tomada de decisão do que a gente vai recomendar, né, para os nossos clientes. No Morning Call da Guide é aberto a qualquer um ou só a clientes? Como é isso? É aberto no YouTube, inclusive eu convido vocês, né? A gente tem um canal lá no YouTube. Quem quiser participar é só entrar todo dia às 8h30.
é basicamente um resumo breve do que está acontecendo no mercado e o que a gente está vendo de importante aí, tanto para o dia como para os próximos dias, né? E quais são, costuma durar pouquinho? Como é? Um negócio de 5 minutos, É 10? rápido, dura em média uns 10 minutos, eu diria, né? Não sempre é só a gente falando de mercado e de indicadores econômicos, a gente também às vezes tem a participação da Bruna, que faz uma análise técnica, né? Às vezes responde pedidos aí do pessoal que participa, se eles querem olhar algum papel, né? E também, eventualmente, né, no caso de alguma mudança de visão ou algum relatório que a gente solta, a gente também tende a comentar um pouquinho por lá. O canal no YouTube é Guide Investimentos? Perfeito. É Guide Investimentos. Passou uma pergunta aqui do Sérgio. Eu acho que ele falou canal Morning Call. Não, então é na Guide Investimentos. Guide Investimentos. E agora, deixa eu até então abusar de vocês dois que estão no Brasil e eu estou muito fora da realidade aí local. Não todas, mas a imensa maior parte das casas fazem calls de manhã abertos ou a maior parte é fechado e tem que pagar? Como está isso no mercado? Hoje é bem padrão ser aberto, viu? Acho que a maioria das casas hoje tem alguma coisa, às vezes não é nem morning call, às vezes é um vídeo rápido, tem uns que são os morning calls bem longos, assim, de mais de uma hora, a gente tem umas casas grandes que fazem esses morning calls como se fosse um jornal mesmo, então, chamando convidado, essas coisas, então acaba sendo um mais rápido, mais... Não tem de tudo, né? O nosso é mais conciso, tenta aí ser bem direto ao ponto, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que a gente acha que pode ou não fazer preço. Tem uns muito longos, que acabam sendo como se fosse um jornal mesmo, um programa de TV, que aí é mais de uma hora. Tem alguns que são bem curtinhos, assim, 1, 2 minutos, que é um resumo de um vídeo, né? Não é nenhuma live. Então tem de tudo e grande parte aí do que a gente vê no mercado é aberto. Bom, fiquem à vontade aí para vocês também fazerem perguntas um para o outro, para mim. Vamos fazer disso aqui um catadão. O tema que foi sugerido, que é falar de juros e câmbio, na verdade eu traduziria isso dizendo o seguinte: é quase como assim, para onde nós vamos e como vai ficar a nossa vida, né? Porque a nossa vida ou é porque a gente está duro e endividado, ou é porque você está, como os americanos chamam aqui, de paycheck to paycheck, ou seja, tudo que você ganha, você gasta, você está respirando pelo canudinho, ou porque você está investindo. Então, juros e câmbio interferem para as três situações, né? Hoje eu assisti, e o Daniel estava dizendo que assistiu também, não sei se você, Vitor, assistiu a sabatina do Powell no Senado. Nada de novo, né? Eu, inclusive, e eu vou falar isso com muita delicadeza, porque senão é capaz que briguem comigo. Todos os dias eu tenho dado entrevista para veículos. Então, hoje eu falei com o UOL, hoje eu falei com 3, mas assim, só para dar nomes, Folha um dia, Valor outro, UOL, isso e aquilo. E quando tem essas aparições do Powell, o pessoal precisa gerar conteúdo, então eu acho isso legítimo. O fato é que, como eu falo com muita frequência com vários desses jornalistas, é quase que eu digo assim, eu não tenho nada novo para falar, porque não aconteceu nada. Porque o Powell disse pela 30ª vez que depende de dados e não é um mês, né? Precisa da acumulação de alguns meses para realmente ter uma consistência para algo acontecer. Então, eles até riem e falam, poxa, mas você tem que falar algo novo, Bruno. Então, eu falo, então, de novo, hoje... bom, aí eu falei, se vocês lerem lá, expliquei muito que teve essa pegada política, né? O Senado, os senadores vão lá, pegam o microfone e falam, não, porque o Biden acabou, se for republicano, o Biden acabou com a economia. Então fica muito mais não um show, mas tem uma pegada muito política, né? Você assistiu, Vitor? Assisti, e não surpreendentemente também, né? Assim como a gente tem visto aqui no Brasil, críticas ao juro alto, né? Sempre, independente de onde for, né? Dificilmente você vai ter um governo satisfeito com o Banco Central segurando o juro alto, apesar disso ser necessário, né? Então, acho que é até um tema legal, né, de você ter trazido, porque ficou muito em pauta,
né? A gente tem aí o nosso governo aqui no Brasil também criticando bastante o Banco Central por ter parado de cortar os juros, né? Inclusive hoje o mercado aí, a discussão não é nem se o problema não é nem parar, né? O mercado hoje está discutindo se volta a cair ou se passa a subir, né? De tanta incerteza que a gente tem hoje. E aí é até legal para ver que não é uma questão só de Brasil, essas críticas de governo ao Banco Central, né? E que eu acho que isso também prejudicou bastante depois daquela... Você deve ter acompanhado aquela decisão dividida que a gente teve do Copom, que acabou fazendo bastante preço. O mercado ficou muito preocupado com a sucessão do Banco Central no ano que vem, né? Vai assumir uma apontada aí pelo novo governo. A gente vai ter a maioria, né, dos integrantes do novo governo. E eu tenho visto isso até em alguns momentos como oportunidade, porque o Banco Central ele vem ganhando bastante. A gente conquistou, né, uma maior autonomia do Banco Central, né? Parece que essa pauta está amadurecendo, eventualmente ainda deve passar no Congresso, né? Deve ser carimbado aí a autonomia não só de atuação, mas também fiscal do Banco Central. E eu não vejo nenhum governo revertendo isso, tá? Então eu acho que é legal para mostrar que é uma coisa, né, relativamente normal a gente ter o governo criticando o Banco Central. Não é certo, né, mas acontece muito. Tá? Isso não quer dizer que a autonomia do Banco Central vai acabar. Né? Eu acho que só um ponto que eu gosto de comentar, porque teve muita pressão, né, muita gente, o mercado acabou até panicando em alguns momentos, mas que é uma coisa que sempre tem. Né? Vale lembrar até que tem críticas do governo falando que o Banco Central está segurando o juro alto para me prejudicar. Mas o juro começou a subir quando não era o Bolsonaro, né, e era perto da eleição. Então, tem essa divergência, e eu não acho que nenhum governo aí tocaria nessa autonomia, até porque eu acho que não seria bom para ninguém, né? Todo mundo sairia perdendo. O que eu tenho explicado é uma coisa bem assim simples, assim, nada técnica. Se o presidente, se o executivo tivesse autonomia para demitir e trocar o presidente do Banco Central, talvez as críticas nem existissem. Ou existissem e ato contínuo viria a demissão. Porque se eu falo que o cara não faz um bom trabalho, então por que eu não o demito? Porque eu não posso. Uhum. Porque se eu pudesse, eu demitiria, como aconteceu com a Petrobras, né? Teve ali um ruidinho e depois o Prates saiu. E justamente pela impossibilidade da demissão, é que aí os ruídos são recorrentes, e isso é normal. Mas voltando no que você falou, realmente os senadores, né, o que eles demonstram, e eu não vou dizer que está errado, eles estão na perspectiva política deles, eles têm que fazer esse papel, né? É que eles se preocupam, eles demonstram claramente que o americano não está acostumado a lidar com inflação. Para eles é um negócio assim, é um bicho estranho, e os percentuais foram muito grandes, muito altos, e que então eles têm uma preocupação do poder de compra. E do outro lado, o Powell sendo muito sereno. Tem mais um complemento. Também foi interessante e curioso que mais de uma vez os senadores questionavam se o Banco Central americano estava atento e tinha referências de bancos centrais de outros países que tivessem eventualmente fazendo um melhor trabalho. Então, isso também eu achei interessante. Às vezes as respostas do Powell foram até, não vou dizer irônicas, né? Mas em alguns momentos ele até brincou. Mas o fato é que, de forma geral, o trabalho, a economia americana está indo bem, né? Considerando tudo isso. Mas eu acho que, Daniel, os juros Brasil só cai agora quando os juros americanos começar a cair, né? Assim, cair concreta. Além do Brasil ter que fazer a lição de casa dele, se os juros americanos não cair, os juros brasileiros não vai retroceder mais. Eu estou falando de forma concreta. Baixar 0,25, 0,5, ok. Isso até, eu diria que nem teria muita relevância. Agora cair 3 pontos e para 7, só com os juros americanos caindo e o Brasil fazendo a lição de casa interna, né? Se a gente começar... O problema que eu acho
falta é um pouquinho assim, no caso brasileiro, né? A gente precisa ganhar credibilidade e a gente tinha que ter isso como foco, independente de governo que fosse. Porque aí você estaria sempre buscando políticas mais na direção certa. O problema é que aqui no Brasil, cada governo que entra acha que é a melhor coisa do mundo e quer fazer o que acha que pode e que deve fazer, e aí você mina a capacidade da gente ter um nível de juros mais baixo. Porque, assim, ninguém quer botar dinheiro num lugar que você não confie no passado desse troço, sabe? Aqui no Brasil, nem o passado é certo, que nem todo mundo fala. Então, o que acontece é o seguinte, enquanto a gente não tiver pelo menos um dever de casa feito de forma correta, a gente não tem a base para ter um juros mais baixo por um longo espaço de tempo. Então não adianta jogar os juros em 7 para no mês seguinte ter que voltar a subir tudo de novo. Então, assim, a gente agora está numa briga muito, muito grande, assim, até ruim, que foi trazer esses juros veio caindo, chegou num ponto que, agora para a gente dar uma olhada no que está acontecendo, porque no mundo a coisa também não está na velocidade que a gente achava que ia. Até aí, ok. Só que você é bombardeado de todos os lados. E até aí, que nem o Vitor falou, é ok, né? Porque é muito ruído e pouco fato. Mas, quando a gente olha, assim, para pensar em termos de Brasil mesmo, além do juro americano cair, cara, a gente precisa direcionar todas as nossas políticas assim para o caminho certo. E aí o que acontece? Eu acho que se o Brasil, se a parte econômica tivesse assim um foco, a gente tem que retomar o grau de investimento. O que a gente vai precisar fazer? Vamos fazer as reformas. Pode ser uma coisa suave, mas a gente tem que ter um objetivo desse. Cara, você ia dar uma desafogada muito grande aí e abrir um belo de um espaço para esses juros cair. Mas, fora isso, eu acho difícil a gente ir para 7. Muito difícil no curto espaço de tempo. Bom, a gente A não ser que está indo, mude. em relação ao grau de investimento, a gente está indo na direção oposta, né? Tá indo para longe dele. Tá fugindo dele. A One Racing Parts, que é um amigo, ele perguntou aqui quando é que eu acho que o juros americano vai cair. Eu vou dar uns pitacos, mas aí eu passo para vocês opinarem. Estou curioso para ouvir o Vitor. É que eu sei que esse One Racing Parts chama Marcelo, que é um amigo. Eu acho o seguinte, Marcelo. Eu não só acho, né? O Powell é muito claro no posicionamento dele. Não só ele, as atas do Comitê Econômico. Ele precisa majoritariamente de um indicador, que é a inflação ceder para a meta. Ela caiu muito, então de 9 para 3 é uma queda enorme, e caiu rápido, mas ela está resistente, e agora, depois que ela chegou, né, por volta dos 3, ela fica ali oscilando, né? 3,6, 3,4, ela de fato não embicou de vez. Na minha opinião, é um cenário muito parecido com os anos 90, que a gente teve uma inflação não alta, mas persistente. E eu acho que definitivamente ela só vai ceder quando a gente tiver algum tipo de desaquecimento econômico mais expressivo, motivado por algum outro fator. E eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento. Se a gente pegar as crises econômicas passadas, o estouro da bolha da internet ou 2008, mesmo depois, nós economistas, a gente não consegue, com evidências claras, dizer o seguinte: por que a crise estourou? A gente sabe dizer por que aconteceu a crise, mas por que ela estourou naquele momento? Porque não foi 3 meses para trás ou 4 meses para frente? A gente não consegue ter essa precisão. E se a gente usar esses indicadores de M2, a inversão da curva e uma série de outras coisas, tá tudo mostrando que vai chover. Assim, o tempo tá nublado, o céu tá preto, mas a gente não sabe dizer quando se vai começar a chover exatamente agora.
Então, eu acho que, especialmente o mercado, o item mais sensível, que tem tudo para disparar essa desaceleração econômica, é essa situação da Bolsa Americana, de batendo máximas atrás de máximas, de uma forma quase irracional, com uma hipervalorização de certos papéis, a ponto, e eu tenho ouvido isso de investidores que eu atendo aqui, que ele não fala dessa forma, ele não verbaliza, mas o que ele demonstra é o seguinte: ele quase está encarando equities como renda fixa, porque só sobe em. Eu não tenho os dias aqui, mas sei lá, em 50 dias bateu 50, mais ou menos isso, 50 ou 40 dias, 28 dias bateu máxima e não tem, nos últimos 30 dias, eu acho que nenhum dia caiu. Então, assim, inexiste, né? Então, eu acho que isso está realmente chegando num ponto irracional e quando a coisa desandar, como as big techs pesam muito no índice, elas vão puxar o índice para baixo, o mercado dá aquela panicada, a coisa desacelera, é um efeito cascata, e aí definitivamente acho que a economia desacelera, e aí sim vem um corte de juros mais consistente. Tirando isso, a inflação os índices, né, tem que seguirem cedendo um pouquinho, e aí talvez, porque a pergunta de tudo isso para dizer o seguinte: você perguntou quando, a gente não sabe, mas se vier a crise, até ela também acontecer, porque mesmo que ela dispare amanhã, vai levar uns 2, 3 meses até realmente o cenário falar, nossa, alagou. E o Fed reagir, até porque as reuniões do Fed são de 6 em 6 semanas, então também não é toda hora. É 5 em 5, né? Acho que até confundi. Você lembra, Vitor, quantas semanas são os intervalos? Entre o Fed? Cada Fed é mais ou menos 45 dias. Eu acho que é isso, 5 semanas, 5, 6 semanas. Agora, se não tiver isso, e se os juros e se a inflação for cedendo, talvez no fim do ano tenha um microcorte ou no início do ano que vem. E para fechar, como eu sei que esse meu amigo investe em imóveis, eu diria o seguinte: vai na fé, compra e depois refinancia, que é um negócio super simples aqui, porque se a gente for esperar certas coisas acontecerem, a vida não anda. Mas assim, agora que eu monopolizei aqui meia hora falando, sua vez, Vitor. Falei muita besteira ou você concorda? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que eu só vou pegar o gancho para adicionar algumas coisas, né? Eu acho que é bem válido, né, o que você disse. Se a gente for pegar a inversão de curva, né, o near term spread, near term forward spread, que é a medida que o Powell adora de preditor, né, de recessão, que é o juro de 3 meses com relação ao mesmo juro de 3 meses, perspectiva de mesmo juro de 3 meses, 18 meses à frente, já está há muito tempo, né? Está no maior tempo possível. Acho que no maior tempo da história, indicando que essa recessão vai vir e ela não vem, tá? Mas eu acho que também muito claro o que você disse, a questão da inflação, ela está desacelerando, mas acelerando muito devagar, né? E alguns componentes, né? Por exemplo, a inflação de serviços, que é a maior parte da inflação nos Estados Unidos, também está muito errática, né? Não é que ela está caindo, ela dá uns 2 passos para baixo, 1 passo para cima. Então o Fed quer ver, né? O que ele diz é justamente isso: eu preciso ter um conjunto de informações que me traga certeza, né? Ou mais certeza de que a inflação vai para os 2% mais para frente, né? Agora, por outro lado, que é uma preocupação que a gente está vendo cada vez mais na fala dos dirigentes do Fed, né? Inclusive do Powell, é porque eles têm 2 mandatos, né? Eles têm o mandato da inflação e têm o mandato do plano de emprego. E o mercado de trabalho segue muito aquecido, né? Acontece que o grande problema é que se vem uma desaceleração, né, mais aguda, nem sempre a gente tem... não é um negócio muito linear, né? Não é? Começa a desacelerar, aí a taxa de emprego começa a subir. Quando a gente tem uma crise, é uma situação mais aguda,
né? E é justamente isso que o Fed quer evitar também, né? Então ele já começou a falar, hoje ele falou um pouquinho disso também. Eu sei que é meio perigoso segurar demais, né? Se eu manter esse juro muito tempo, muito alto, eventualmente eu posso gerar um impacto, né? Um sofrimento maior do que o necessário. É claro que é aquele negócio, né? É muito difícil você mensurar quando que vai ser tempo suficiente para ele cortar os juros. Ele vai ter que ir indo reunião a reunião, olhando esses dados, mas eu percebo aí um pouco dessa preocupação, né, com relação a um eventual pior do mercado de trabalho. Ele já sofre um pouco de pressão até do lado político por conta disso, né? Então acho que daí que vem aí, possivelmente pode vir aí uma propensão a cortar, se a gente também tiver, né, não só uma desaceleração da inflação, mas eventualmente uma piora mais clara do mercado de trabalho, né? A gente também tem tido aí dados um pouco piores, mas também errático, né? Tem uns dados que acabam surpreendendo muito para cima. O mercado aí o Non-Farm Payrolls, né? O relatório oficial aí de empregos não agrícolas, né? Empregos urbanos dos Estados Unidos, tem dados muito voláteis, né? Muita revisão, e aí de fato fica muito difícil projetar, né? Eu acho que assim, além de um sinal da inflação, se vier um sinal muito forte de mercado de trabalho, a gente também pode ter aí uma ação do Fed no sentido de cortar juros, tá? Eu acho que assim, o que o mercado vê hoje, né, é o cenário que os investidores chamam de Goldilocks, né? Lacinhos dourados, caixinhos dourados, que seria a economia desacelera, né, a ponto de trazer a inflação para a meta, mas não tem esse movimento agudo, essa crise aguda, né, alta forte do desemprego, e aí o Fed corta juros bonitinho, né, começa a cortar devagarzinho, né, a inflação está na meta, a economia está desacelerando, mas sem crise. Por isso, né, até que a gente teve, apesar essa grande volatilidade nos juros, né, eu acho que o Daniel até falou, mudou muito a perspectiva do começo do ano para cá. No começo do ano, o mercado estava precificando 6, 7 cortes de juros, agora 1, 2 no máximo, né? Então eu acho que assim, como você falou, né, é difícil você ficar esperando acontecer, né? Muita gente com relação à bolsa americana acabou perdendo muito dinheiro nesse sentido, né? Vai vir a crise, vai vir a crise, vai vir a crise. Quem virou o ano achando que ia vir a crise, né? Sei lá, fevereiro, se não me engano, março, muita gente falando, não, tá muito caro, preciso sair. Desde então, não para essa febre, né, da inteligência artificial também, não para de impulsionar os ativos por lá. Mas eu concordo com você no sentido de que eventualmente a gente vai ter que ver uma desaceleração, né? O juro está alto por bastante tempo, e não só o Fed Funds Rate, né? Que é a taxa básica, que é o que o Fed mexe ali, né? Mas as taxas longas são muito altas, né? E aí existe uma discussão muito grande, né? Também é um ponto que é até polêmico falar, porque é muito difícil você ter alguma informação ou você conseguir prever alguma coisa com relação a isso, que é a dívida americana, né? A dívida americana é mais de 30 trilhões de dólares, né? Um negócio que não parece ter fim, né? Nenhum governo que entra tem aí nenhum plano de conter isso daí. Cada vez mais a gente tem oferta de título sendo colocada, né? Eu acho que esse ano a perspectiva era de um crescimento aí de 20% das ofertas do Tesouro, colocando o título no mercado, e ao mesmo tempo a gente tem uma demanda internacional bem menor por título americano, né? Quando a gente olha para alguns detentores grandes, então a gente tem aí a China. A China tem alguns dados, né? A China, por exemplo, desde 2019 para cá, tem tem carregado menos, né? Tem sido detentora de 300 bilhões a menos de títulos em títulos do governo americano, né? A gente caiu, se eu pegar um período um pouco maior, se não me engano, 2015, agora não lembro muito de cabeça, mas eu acho que em uma década caiu cerca de 10%, né? De 35% para 25%, que seria a porcentagem de detentores de títulos americanos fora dos Estados Unidos, né? Então, fica aquela questão, será que essa menor demanda lá fora, com o governo americano, o Tesouro americano continua aumentando, né? 20% oferta, será que isso não vai gerar um juro de longo prazo mais alto? A gente vê dirigentes do Fed projetando isso para cima. Se a gente pegar, né, o gráfico de pontos, que é o DOTS, o resumo de projeções macroeconômicas que sai de 2 em 2 reuniões do Fed, era 2,5, né? Agora já está mais próximo dos 3. E como que isso afeta a economia, né, mais para frente? Será que a gente vai ter um juro de longo prazo de 3%? Né? Como que as empresas, numa eventual crise, vão sofrer
com esse juro mais alto por mais tempo, né? Também se fala bastante. Apesar do juro cair, vai ficar mais alto por mais tempo, é o higher for longer, que o mercado comenta bastante. Então, assim, é um cenário, né, querendo saber, quando a gente fala de juro cair nos Estados Unidos, que apesar, né, das apostas do mercado estarem ainda para o final desse ano, é muita incerteza, né? Como você próprio falou, é muito difícil você acertar quando vai cair, mas tem esse risco, né, de começar a cair tarde demais, né? E ao mesmo tempo, se vier, né, esse cenário de inflação desacelerando sem crise, pode ser que a gente continue vendo, né, porque o S&P está na máxima e o juro nem começou a cair. Né? Então, se esse cenário que o mercado parece estar projetando, né, jogando expectativas de lucro para cima, nos Estados Unidos se concretizar, pode ser que a gente tenha ainda mais avanço dos mercados. Tá? Então, acho que, ao meu ver, é bastante incerteza. Eu acho que pode cair ainda esse ano, né? A gente vê aí uma linguagem um pouco mais moderada aí do Powell. Eu acho que essa preocupação com o mercado de trabalho, né, pode ser um peso relevante se os números começarem a piorar, né? A gente vê alguns dados, alguns termômetros de atividade nos Estados Unidos mostrando uma piora, ainda que incipiente. Então, acho que assim, eu acho que tem chance, sim, do juro começar a cair devagar esse ano, mas, no geral, né, eu acho que o risco fica também nesse juro de longo prazo. Né? Será que a manutenção desse juro mais longo, mais alto por mais tempo, mais para frente, pode gerar alguma recessão? Né? A gente tem um problema maior mais para frente. Eu acho que é a grande questão do momento, né? E que temos poucas respostas, né? Porque ao mesmo tempo que você tem muita oferta de tesouro, né, e a demanda lá fora caindo, se você pegar os leilões de título, ainda é uma demanda muito sólida, né? Então, enquanto tiver demanda por esses títulos, né, que aí, de certa forma, a gente já pode até falar, né, que o governo americano, o tesouro americano abusa do privilégio que é ser o país do dólar, né? Até onde que isso pode ou não gerar um problema, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante da gente avaliar também quando a gente está falando de juros nos Estados Unidos, não só quando que vai cair agora, né, o Federal Funds Rate, mas se a gente vai ter esse juro longo mais alto por mais tempo, que aí eu acho que a implicação para a economia pode ser maior. Tá? Acabei falando bastante aqui, mas acho que é uma questão que tem sido muito comentada no mercado, né? A gente tem que estudar bastante essa questão, mas que é muito difícil também de entender, né, até quando que esse privilégio vai poder ser abusado sem ter uma consequência, né? Como, por exemplo, esse juros de longo prazo mais alto por bastante tempo. Só adicionar uma coisa no que você está falando, uma das coisas que mais me preocupa é a questão do mercado de crédito, porque aonde pode ter um trigger para tudo cair é se congelar o mercado de crédito. O que acontece? Hoje em dia todo mundo precisa rolar dívida. A maior parte das empresas, nenhuma empresa paga dívida, nem governo paga dívida. Então, assim, enquanto as coisas estão rolando de forma saudáveis, cara, esse blá 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 de baixa juros, não baixa juros, vida que segue, e bolsa batendo na máxima histórica. Se em algum momento, que nem essa questão dos juros mais alto na ponta longa, começar a dificultar a rolagem da dívida de algumas grandes empresas, assim, a gente já viu alguns momentos meio tensos, que foi a questão do banco lá das startups, o Silicon Valley. Então, assim, se isso der uma travada, aí a gente pode ter um momento de pânico e sair desse nível aí da inflação vir a economia dar uma desacelerada. E o que acontece? Mesmo o Fed tendo de 45, a cada 45 dias reunião, ele pode chamar reunião extraordinária no meio de um evento caótico, como ele fez lá em 2008, que ele chamou uma reunião extraordinária em fevereiro, eu acho, por causa do Northern Bank na Inglaterra, e baixou os juros. Cara, a questão toda é o seguinte: se começa a fazer um negócio desse, parece que o cara perdeu o controle. E, de repente, o mercado vai reagir mal, que vai tentar achar onde é que está o local perdido. E aí o mercado de crédito trava, todo mundo para de emprestar dinheiro, bolsa começa a desabar. Isso pode passar, isso pode, assim, em 2019 a gente teve um evento no mercado de operação compromissada, que é o mercado de curtíssimo prazo,
nos Estados Unidos, teve um momento que as taxas deram uma aumentada muito rápida e aí o Fed voltou a injetar dinheiro na economia, acalmou o mercado todo de crédito e as bolsas voltaram a subir. Mas foi tipo assim, a sinalização, se acontecer um respiro desse, isso pode criar um problema grande. E hoje a gente tem esse problema, que a dívida está muito alta. Se o cara voltar a emitir, cara, ele precisa botar mais dívida no mercado e você precisa ter demanda para isso. Será que vai ter ou não? É meio que é uma conversa meio complicada. E assim, a parte chinesa que saiu da dívida americana foi até absorvida pelo Reino Unido. Quando você olha os valores, o Reino Unido absorveu bastante disso. Mas assim, cara, não tem a mesma bala que a China, entendeu? Então, assim, tá complicado hoje a gente ver qual cenário que vai. Desculpa, falei também demais aí. Falou não. Deixa eu só complementar uma coisa. Marcelão, você que está nos ouvindo, é o seguinte: se você, né, que fez um mortgage, né, um financiamento, for esperar a taxa cair, papai e mamãe, igual o Vitor falou, que assim, sem nenhum pânico, sem nada agudo, ela vai cair, mas ela vai, até ela chegar, e se é que vai chegar a 3%, vai demorar. Demorar talvez muito, assim, mais de um ano e meio, e depende de muitos fatores. E aí, será que. Porque hoje a taxa está em 5 e pouco mais de 5 e você contratou um mortgage a 7% que você escreveu aqui. Então, quando ela cair para. Quando cair, né? Se cair para 3, será que já compensa refinanciar? Porque tem alguns pequenos custos. Então, eu diria o seguinte: é torcer para vir uma crise que não atrapalhe os seus negócios, que você está no mercado nichado de pessoas que têm dinheiro, então geralmente esse mercado nunca abala muito, e torcer para vir uma crise aguda, que foi o que o Vitor falou que assim, não se deseja, lógico, né? E aí o Fed vai lá e baixa os juros muito mais rápido e baixa bastante. Aí é a hora de você ir lá e refinanciar. Mas mudando um pouco aqui a direção, e o câmbio no Brasil? Eu tenho algumas perguntas aqui, ó. O Sérgio Lopes perguntou: eleições americanas, você acha que pode mudar o cenário para positivo? Rapidamente, cada um dá opinião. Eu acho que se continuar o Biden, nada muda. Se entrar o Trump, é uma caixinha de surpresas, mas eu acho que macroeconomicamente não muda para o mundo, mas ele vai fazer um tremendo tumulto aqui no mercado interno, porque ele fala em taxar produtos, que eu não sei se ele vai realmente conseguir, mas ele vai reiniciar uma briga tarifária com a China em um outro nível. Então eu acho que é muito mais confusão interna para o mercado americano do que global, porque a política monetária, de uma certa forma, ele como no executivo, ele não tem condições de pôr o mundo de ponta cabeça, justamente por o Banco Central ser independente. O que você acha, Vitor? Eu acho que o Trump seria aí poderia gerar ruído por ter mais incerteza, né? Ele tem essa pegada mais protecionista, né? Ele sempre vai buscar America First. Exatamente, fala, né? sempre vai buscar o juro mais baixo, né? Ele forçou muito o Powell, brigou muito com o Powell, né? Durante o mandato dele, né? Criticava direto muito o Banco Central. Também a questão geopolítica, né? Eu acho que ele tende a ser um pouco mais firme e isso tende a gerar bastante incerteza também. Não que o Biden seja aberto, né? A gente teve aí a manutenção de grande parte das tarifas com a China, a gente tem ainda, né? E vai continuar a haver essa rivalidade, mas o Trump ele é mais aberto com relação a isso, né? Ele se orgulha mais dessa disputa aí, então acho que isso pode gerar mais ruído mais para frente, né? Então acho que vai muito nessa linha também, né? Essa questão do protecionismo e também da geopolítica que ele tende a ser mais agressivo, né? Pelo menos nas falas dele, né? Ele tende a expressar mais
esse America First, né, essa questão de não dar o braço a torcer aí para nenhum inimigo dos Estados Unidos. O que você acha, Daniel? Eleições na, americanas interferem na economia, na política econômica mundial, e especialmente Brasil? Eu acho assim, em termos de taxa de câmbio aqui para o Brasil e para emergente no geral, pode dar uma sofrida no curtíssimo prazo, assim, como aconteceu na primeira eleição dele, justamente por essa questão, American First, e depois eu vou olhar o resto, e assim, emergente acaba ficando naquela história do, deixa eu tirar meu dinheiro daqui. Mas ao longo do tempo a coisa é meio que suavizada e acaba voltando. E o Trump é uma caixa de surpresa. A gente não sabe como ele vai lidar com como será a relação Estados Unidos e Brasil, do jeito que a gente tem hoje. Se a gente falasse assim hoje, a gente falaria, politicamente pode ser complicado, mas, cara, os Estados Unidos têm interesse no Brasil, o Brasil depende bastante dos Estados Unidos, então, assim, o mundo não vai acabar aí. Mas eu acho que no curtíssimo prazo, logo assim no início da eleição, a gente pode ver um câmbio sair um pouco de novo, dar uma estilingada para cima. Mas é só uma observação. Se o Biden ganhar, eu acho que nada acontece assim, de realidade assim, no mercado na hora. Eu acho que o mercado vai meio que falar, vamos lá, mais do mesmo, vida que segue, e a gente continua com os mesmos problemas aqui. Eu acho que vai ser assim, a toada vai ser assim. O Júlio perguntou aqui, como eu posso me proteger dos efeitos negativos de juros baixos? Eu acho que ele quer dizer juros altos. E buscar alternativas de rentabilidade. Bom, enfim, vamos desenhar os dois cenários. Ele escreveu como é que eu posso me proteger dos efeitos negativos dos juros baixos e buscar alternativas de rentabilidade. E a outra pergunta seria eu invertendo, como se proteger dos juros altos e buscar outras alternativas. Se quiser responder, Vitor ou Daniel, vocês mandam bala aí. Perfeito. Eu posso responder uma, se quiser responder a outra. Claro. A dos juros baixos, às vezes, pelo que eu entendi aqui, né, no caso do juro cair muito, ou talvez, né, eu acho que pode ser essa pergunta, chegando nesse cenário, né, que a gente volta a ter juros baixos, como a gente teve no período da pandemia, como que você consegue buscar uma rentabilidade, né? No caso, o que a gente acaba vendo, né, com juros mais baixos, no primeiro momento, né, é uma valorização das ações, né, então as empresas tendem a apresentar um valuation mais elevado, né, até porque as taxas de desconto com os quais esses valuations são feitos tendem a ser menores, né, quando a gente tem um juro baixo, e ao mesmo tempo como qualquer situação no mercado, né, se antecipando. Então, se a gente acha agora que pode ter um risco aí do juro cair, né, eventualmente se você acha que pode vir uma crise por aí, né, e derrubar os juros de forma forte, a melhor forma de você se proteger é travando os juros, né? Hoje você tem papéis de renda fixa pré-fixados, você tem híbridos, né, pré-inflação, né? No caso, os pré-fixados, se você acha que acredita que o juro vai cair muito, seria a melhor opção, né? Eu acho que outra alternativa essa da tomada de risco, né? Eu acho que quanto mais baixos estão os juros do governo, mais incentivo você vai ter para buscar rentabilidade num risco maior, tá? Então, eventualmente ações, fundos imobiliários também, né? Se você gosta do dinheiro pingando, né? Também pode ser que também são ativos que tendem a se beneficiar bastante quando o juro cai forte, tá? Então, eu acho que a forma de você se proteger de um eventual ambiente de juros muito baixos é justamente indo para esses ativos de risco que se beneficiam de juros mais menores, né? E também, ao mesmo tempo, travando taxa de juros, né? Se antecipando esse movimento com papéis com taxas de juros pré-fixadas. Então, eu acho que isso seria a forma geral de você se proteger se você está avaliando um ambiente em que as taxas vão cair bastante e afetar aí a rentabilidade por exemplo, vai ter um título pós-fixado com rentabilidade muito baixa, né? Principalmente se você levar em conta a inflação. Então, mais ou menos o que aconteceu num pós-pandemia, né? Juro muito baixo, a bolsa acabou andando bastante, né? Claro que depois dos efeitos
muito nocivos aí da pandemia. Mesma coisa aconteceu no final do ano passado, né? Quando o mercado achou que os juros iam cair forte. Em novembro e dezembro a bolsa decolou, os títulos pré-fixados, né? Pré mais inflação também decolaram. Durou pouco, né? Durou 2 meses, mas foram 2 meses aí que resolveram a rentabilidade da bolsa no ano inteiro do ano passado. Né? Então eu acho que vai um pouco nessa linha. E aí, qual que era a outra dúvida? Não, era se a interpretação inversa, né? Se o Daniel quiser comentar, é se os juros não ceder, né? Mas aí é fácil, é só seguir em produtos vinculados à inflação, né? A taxa. Desculpa. Assim, no Brasil, se você tiver alocado em títulos pós-fixados ali no CDI, você surfa os juros altos, tranquilo, sem grandes dores de cabeça. E a bolsa, não é que ela fica pouco atrativa, mas você vai ter que dar uma pesquisada a mais, ver empresas que sofrem menos, tem menor endividamento, mas tem empresa que ganha dinheiro em todos os ambientes. Se você olhar no mercado internacional, que quase todo o mercado assim, de renda fixa é pré-fixado, a ideia para não perder dinheiro quando o juro está subindo ou está muito alto é ficar em títulos de curtíssimo prazo. Quanto menor o prazo que você tiver, menos balanço você vai ter e você consegue ir surfando essa onda de juros altos. E hoje você tem muito caminho, principalmente via ETF, que não dá dor de cabeça de você ter que ficar rolando sempre. Venceu, vou comprar de novo, venceu, vou comprar de novo. Você compra uns ETFs aí de títulos que vencem em 3 meses, cara, você surfa quase os juros todo americano durante o ano sem grandes dores de cabeça. Aí, quanto mais você vai alongando, mais você está exposto a uma variação do mercado aí e de dores de barriga. Então, nesses 2 ambientes, eu acho que é por aí que tem que ficar, se os juros ficar alto, entendeu? Isso o exemplo do ETF que você deu é se a pessoa tiver em dólar, né? Quando o cara vai investir nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem uma coisa, assim, se os juros permanecem, começa a subir de novo e fica alto, tem que ter alguns cuidados em alguns ativos, principalmente debêntures e fundos imobiliários, porque às vezes você pode ter uma falta de liquidez para sair, até ativos de renda fixa, CRA, CRI, que os emissores podem ter complicações aí se os juros voltar a subir, em termos de pagamento desses títulos, né, do crédito, e para sair, você pode ter uma liquidez mais restrita. Então, assim, se a gente pensar num ambiente que o juros vai ficar muito alto e volta a subir, o melhor caminho é ir para o pós-fixado, papai e mamãe. Pelo menos eu acho, né? A Emília mandou a seguinte pergunta: qual é o juros que está mais interessante no momento, o brasileiro ou o americano? Eu diria que é assim, difícil, porque depende de uma série de outros aspectos. É que eu parto do princípio que não faz sentido para um brasileiro que já mora no Brasil, já tem um emprego no Brasil, ou eventualmente a empresa no Brasil, a casa no Brasil, deixar o dinheiro no Brasil. Então eu já parto do princípio que ele tem que dolarizar praticamente tudo que ele tem e aí, consequentemente, comprar juros, ainda mais nesse momento, que é uma boa oportunidade, se é que é o caso, se é que faz parte da estratégia, se é que uma série de outras coisas, eu diria, compre títulos do Tesouro Americano. É melhor ter dólar mais 5 do que real IPCA mais 6, né? Eu acho melhor, né? Mas é isso, vocês têm todo o direito aqui de discordar. O que você acha, Vitor? Eu acho, assim, eu concordo com você no sentido de que quando você tem tudo aqui, você colocar essa parte do dinheiro lá fora, você está se protegendo, né? Se você olhar só para juros, né, só para a taxa de juros, né, o seu investimento vai render mais aqui. Agora, o problema é que não é só isso, né? O investimento não vai ser só a taxa de juros, quando você compara esses 2 investimentos. Você tem a taxa de câmbio, né? E se a gente pegar aí nos últimos tempos, principalmente tendo em vista, né, o maior risco fiscal, você, ao ter o título nos Estados Unidos, você está ganhando uma rentabilidade menor, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma valorização forte do real, você se protege com esse investimento.
né? Você acaba até ganhando mais um investimento lá fora por conta dessa variação cambial, tá? Juro por juro, aqui vai ser maior porque aqui o risco também é maior, tá? Então, eu acho que assim, você tem que ter investimento lá fora, né? Como o Bruno falou, eu acho que é essencial você ter isso na sua carteira, tá? Mas com as taxas hoje aqui no Brasil, eu também gosto de investimentos, títulos do Tesouro aqui no Brasil, né? Alguns títulos de crédito privado, de empresas high grade, né? Bastante sólidas. Você também consegue, né? Travar uma rentabilidade bastante atrativa, né? Então, eu acho que assim, eu gosto dos dois, no momento atual, né? Eu acho que os juros estão bem altos lá, estão bem altos aqui. Lá a gente tem a vantagem, né? Como o Bruno falou, você tem tudo aqui, né? Você tem imóvel aqui, o seu emprego depende da economia brasileira. E se tudo dá errado aqui, você acaba, de certa forma, se rediando, né? Se protegendo com o dinheiro travado em dólar lá fora. E claro, não é só comprar dólar, né? Você está tendo rendimento em cima do dinheiro que você tem lá fora. Então, eu acho que assim, eu gosto de ter um pouco de tudo. Isso é uma resposta válida, tá? Eu acho que o juro aqui está muito bom, mas não dá para deixar também de ter esses investimentos lá fora, principalmente, né, como o Bruno falou, que a gente tem um juro muito alto nos Estados Unidos, né, ativamente alto nos Estados Unidos, né? Então acaba sendo bastante favorável olhar para lá também, tá? E, Daniel, para você, Daniel, para você entrar no mesmo tema, a Thay perguntou o seguinte: vale investir em ações? Ela escreveu do exterior, estando no Brasil. Eu traduziria esse vale investir em ações no exterior, né? E mesmo estando no Brasil, porque isso tem correlação com essa história de dolarizar, né? Mas eu vou deixar para vocês, senão eu acabo falando aqui. Não, eu acho que vale. Você tem que ter a ideia é o seguinte: não pensar que o Brasil é uma ilha e está isenta de qualquer coisa que aconteça no mundo. Então, se você consegue diversificar seus investimentos, você consegue absorver oportunidades em tudo quanto é lugar. Então, investir em bolsa no exterior vale a pena. Sempre valeu a pena, assim, em todos os momentos. E hoje está muito mais fácil, né? Hoje, assim, a coisa tá... Você tem milhares de caminhos para fazer e caminhos até que o custo é bem mais baixo do que era há 5 anos atrás. Então, assim, eu acho que vale. Não digo assim, o momento ideal é agora, não sei te dizer, mas pode ser um momento muito bom, como pode ser um momento que você vai ter uma dor de barriga, entendeu? Mas é que parar para pensar que a economia ela tende a crescer, principalmente a americana, quando a gente olha que vai crescendo historicamente, se você fizer um planejamento aí de médio prazo, cara, vai ser muito bom aí. Eu acho que vale a pena, sim. Tá, e a minha opinião é o seguinte, e essa opinião, e isso também vale para Emília, Emília também, que falou de juros americano, se é melhor aqui ou lá. Eu acho o seguinte: a única certeza que eu tenho é que no longo prazo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu tenho certeza que o real vai ter se desvalorizado frente ao dólar. Mas por quê? Isso é paranormal? Não, é simples. O Brasil, por mais que faça lição de casa, etc., e isso se fizer, ele não tem o mesmo potencial de crescimento que a economia americana tem. Por mais que a economia americana entre em recessão, tremenda crise, ela vai durar alguns meses, um ano e meio, mas depois ela vai ter um rebound. Então, qual economia vai crescer mais nos próximos 5 anos ou nos próximos 10? Qual economia vai ter menor inflação? Entre outros vários aspectos que eu não vou me aprofundar. Então, isso é a certeza que o câmbio já vai estar em 7. Esse já pode ser daqui 10 anos, daqui 5. Isso tem uma série de aspectos que vão interferir. Então, eu acho que tem que se investir em dólar. E aí, a Thay Shin, que perguntou das equities, né, das ações,
Eu, eu sou. É que, claro, eu sou tendencioso, porque eu trabalho, moro e atuo nesse mercado. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o mercado acionário americano ele é muito mais líquido, amplo, diverso e performático. Agora, não que no Brasil não dê para se ganhar dinheiro em ações, mas assim como aqui, depende de algum tremendo gestor que tenha conhecimento profundo sobre o que está fazendo. Ainda mais no Brasil, porque aqui o cara pode ser ainda meio nó cego. É meio prova, igual análise de prova da FUVEST, que se colocar até um macaco e fazendo X aleatório, às vezes ganha mais pontos que uns caras que são umas topeiras. Então, aqui ainda é capaz do cara mesmo sendo um nó cego, os resultados vêm, porque na imensa maior parte o mercado, estou falando historicamente, tá? Em décadas, o mercado é muito mais pujante. Então, essa é a minha visão. Mas o que vocês acham que a gente deixou de falar de importante sobre juros e câmbio? Você, Daniel, o que a gente escapou aí de realmente... Porque, sabe o que eu acho que escapou? É o seguinte, é a pessoa que está assistindo falar assim, mas tudo bem, mas o que isso interfere na minha vida? Eu não quero saber dos juros e do câmbio. O problema é que isso interfere na vida de qualquer um, né? Então, não sei se você quer explorar esse lado. Assim, minha opinião, cara, é que todo brasileiro é um operador de juros, na realidade, mesmo sem saber. Porque, assim, o cara vai lá, vai comprar um apartamento, ele vai financiar o apartamento, aí ele vai lá e pega uma taxa de 10%. Cara, se a taxa de juros subir, ele se deu bem que ele está ali, travou a taxa dele e não paga mais. Se a taxa de juros cair, cara, ele vai começar a repensar e a tentar acelerar o pagamento ali do financiamento dele, ou de repente tentar uma renegociação para pagar menos juros. Então, assim, olhar os juros e entender um pouco que isso afeta a sua vida, eu acho bem importante. E a outra coisa é que, tipo assim, não adianta no Brasil a gente fica muito preso na questão de violência, mas eu acho que a inflação é uma coisa que acaba com a qualidade de vida da gente. Que, por exemplo, uma coisa simples, cara, você chega em janeiro, vai sentar num bar, vai tomar um chopp. Dificilmente você vai chegar em dezembro, o chopp está no mesmo preço. Você não consegue nem projetar durante o ano quantos chopps você pode tomar ao longo do ano se você permanecer ganhando a mesma coisa o ano inteiro. Assim, eu morei fora bastante tempo, morei em Portugal muito tempo, na Inglaterra. O que acontece é o seguinte, cara, desde 2007 até 2012, o chopp custava €1, amigo, em Portugal. Então, assim, se o cara quisesse fazer a conta dele, eu vou tomar tantos chopps por ano, ele consegue, ele tem uma certa, como é que fala? Uma certa estabilidade aí monetária, que isso dá para ele, previsibilidade. Isso consegue fazer com que você planeje sua vida, consiga tomar decisões mais fáceis, mais acertadas. Então, assim, eu acho que esses dois pontos aí, a inflação e os juros, e o câmbio que vai afetar na inflação, cara, afeta a vida de todo mundo, todo dia, mesmo sem a pessoa entender bem o que ela está fazendo. Eu acho que, só para complementar, se a gente colocar, dá para colocar assim, tá? O juro alto não é bom para ninguém, entendeu? Ninguém gosta de juro alto. O juro alto só existe porque pior que juro alto é inflação alta, tá? Então, essa é a grande questão, tá? O juro alto, o juro alto ele é uma ferramenta para a gente controlar a inflação, né? Eu não estava no período de hiperinflação, né? Esse ano a gente teve aí 30 anos do Plano Real, né? Quem estava pode falar melhor que eu que não tem condição de você viver num ambiente de hiperinflação, né? É uma preocupação eterna, a não ser que você já tenha muito dinheiro, né, e esteja aí rendendo juros, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que é o pior imposto de todos,
né? A inflação é um imposto que afeta todos, né? E afeta muito mais, né? A gente chama de imposto regressivo, afeta muito mais quem tem pouco dinheiro, tá? Então, só por isso que a gente tem esse mecanismo, né, de juros altos, tá? E aí, só para entender um pouco melhor esse mecanismo, né, por que ele é tão ruim? Porque quando a gente tem o Banco Central definindo aí a Selic meta, a gente tem aí o Banco Central basicamente definindo a taxa básica do mercado, né, a taxa que o governo, que seria aí o ente de menor risco possível, né, que é o ente que tem o controle da moeda, você dá dinheiro emprestado para ele, tá? Então, você vai emprestar dinheiro para o governo hoje, né, 10,5%, né, 10,4%, 10,5%, o que está sendo praticado aí, 10,4% que seja, hoje, né, se eu estou falando taxa básica, você vai emprestar para mim por quanto, né? Você vai emprestar para uma empresa, você vai investir numa empresa e vai pedir quanto em troca, tá? Ou seja, o dinheiro fica muito caro, tá? O custo de você emprestar para alguém, né, que tem um risco muito grande de não te entregar, ou uma empresa que pode, em diversos cenários, quebrar, não conseguir te pagar, é muito custoso, tá? E aí isso acaba pesando sobre toda a economia, né? Tanto para a pessoa que precisa fazer, como o Daniel falou, um financiamento de imóvel, como uma empresa, né? Um pequeno empresário, uma empresa, está precisando se financiar, está precisando rolar uma dívida, tá? Então isso acaba derrubando, puxando a economia para baixo, né? Então, assim, infelizmente, para controlar a inflação, o efeito negativo é você machucar a economia, né? Por isso que a gente tem sempre o Banco Central tomando essas decisões com muita cautela, né? O próprio Paulo falando hoje nos Estados Unidos, puta, eu tô com medo de segurar muito tempo porque eu não quero machucar tanto assim a economia. Eu vou ter que machucar, né? Esse é o grande paradoxo da economia. Às vezes você tem que machucar a economia para evitar o problema maior, que é a inflação. Então, é uma questão que afeta o seu dia a dia, com certeza, tá? Qualquer decisão que você vai tomar, né, indiretamente você está avaliando e esse nível de juros está afetando você, né? Seja comprar um carro, seja gastar o dinheiro com qualquer coisa, né? Hoje você tem que pensar que tudo que você está gastando dinheiro, você está perdendo aí uma taxa de mais de 10% que você podia estar ganhando ao ano, né? Então fica muito caro você gastar o dinheiro hoje. Ou seja, é de fato um problema, né? E é um problema tanto para você que vai sempre ficar nessa decisão, né? Será que eu vou comprar um carro agora ou vou deixar o dinheiro investido, rendendo aí sem risco mais de 10%? E é um problema muito maior para quem quer te vender o carro, entendeu? Então, é uma situação que não tem como fugir, né? Juro alto, como eu falei, é ruim para todo mundo, ele só existe porque não é pior que inflação alta, tá? Então, acho que só para complementar essa visão de como que o juro afeta você. Independente de você estar ali acompanhando a taxa no dia a dia ou não, saiba que está ali no seu dia a dia e está afetando e muito a vida de todos, né? Sensacional. E o câmbio também. Eu acho que a gente tem que encerrar no espírito aqui, igual o Sérgio falou. Vou comprar minha Panigale V4. Porque no final da história, assim, durante a vida a gente passa por muitos altos e baixos, é importante absorver conhecimento, saber navegar, se proteger e tirar proveito sempre que possível, né? Acho que essa é o final da história. Queria agradecer muito vocês dois, Daniel e Vitor, pelo papo. Agradecer também quem acompanhou até aqui. Eu sempre procuro manter as lives em 1 hora para não ficar aquele negócio muito longo. A gente já faz até um pouco mais de 1 hora, mas foi muito bacana. E queria passar para vocês aí fazerem as considerações finais, a despedida. Você, Daniel. Eu que agradeço, Bruno, mais um papo aí. É sempre legal dividir um pouco do que a gente está pensando aí com todo mundo. Fazer com que as pessoas cada vez aprendam mais, porque isso é a única forma de crescer mesmo no mundo aí, de se proteger com o seu capital e crescer os seus investimentos. É um prazer estar aí conversando com você, Bruno, e com você, Vitor. A Guide é uma parceira de longa data aí, e obrigado aí.
Eu que agradeço. Valeu. Você. Eu queria agradecer também, né? Queria agradecer Bruno, o Daniel pelo convite. Todos também que acompanharam aqui com a gente, né? Espero ter contribuído aí, trazido aí algumas informações novas e relevantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Depois o Bruno passa para a gente feedback, como é que foi, se o pessoal gostou, faltou alguma coisa. E aí também me coloco à disposição para voltar a falar com vocês também, que eu acho sempre legal esses bate-papos aqui, falando de coisas que parecem do mundo de investimento, mas no fim do dia são coisas da vida de todos nós, né? Então é isso, queria deixar um agradecimento aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero poder estar aqui contribuindo e falando com vocês mais vezes. Valeu! Maravilha. Então, obrigado, senhores. Obrigado quem nos acompanhou. Uma ótima noite e uma ótima semana ainda que está só começando. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Tchau.